Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e a mais um review, e hoje de uma obra muito especial de N.T. Wright, A Ressurreição do Filho de Deus, da editora Paulus, uma obra monumental que trata daquele assunto que é o de maior importância para a crença de nós cristãos, assim como Paulo disse em suas cartas, que se Jesus não ressuscitou dos mortos, em vão nós cremos. Então fique conosco, porque depois da vinheta é sobre esse grande livro que estaremos conversando. A Ressurreição do Filho de Deus, uma obra monumental que eu trago aqui e que iremos brevemente fazer uma análise sobre o conteúdo e a relevância desta obra para você, para mim. Será que vale a pena você adquirir uma obra dessa? Porque a finalidade do review é aqui apresentarmos a obra para indicá-la ou não, para que você venha estar também fazendo uso dela, estudando, se aprofundando neste assunto que é de vital importância e que no mundo acadêmico muito é questionada a historicidade deste fato, mas que aqui N.T. Wright ele brilhantemente consegue colocar fundamentação histórica para o principal argumento que ele trata aqui neste livro quanto à ressurreição do Filho de Deus, que nós conversaremos logo após um pedido. Para aqueles que ainda não são inscritos em nosso canal, vai aí agora, não custa nada, é de graça, faça a sua inscrição, deixa seu like, que é muito importante para que o YouTube compartilhe e leve a mais pessoas um conteúdo cristão relevante. E deixe seu comentário se você já teve alguma experiência, algum contato com esta obra ou até outras obras sobre a ressurreição do Filho de Deus que tratam deste assunto tão importante para a fé cristã, tá bom? E continuando agora aqui em nossa análise, este livro aqui, N.T. Wright, ele disse que ele surgiu, na verdade, ele era o último capítulo do livro que ele iniciou a sua coleção, que aborda um assunto, o cristianismo e suas origens. Nós temos aqui um ponto que ele informa logo no início, no prefácio, que ele começou no capítulo final de Jesus and the Victory of God, que foi em 1996, o segundo volume da série As Origens Cristãs e a Questão sobre Deus. Neste segundo livro, no caso o segundo volume da série, que ele extraiu o último capítulo que tratava da ressurreição do Filho de Deus, e ele pensava em fazer um pequeno livro tratando deste assunto especificamente, mas depois ele foi chamado para poder fazer uma série de palestras em Wales, e dali em diante ele começou a alimentar o conteúdo. Destas pequenas palestras, depois ele foi convidado para ser professor em Harvard, e quando ele foi lá, aquele conteúdo que seria ministrado em 4 palestras assim, ele expandiu, porque ele tinha já um tempo maior para trabalhar, que seriam mais de 20 aulas sobre o assunto, e ele próprio diz que a sua plateia muito contribuiu, os professores lá, amigos dele nesta universidade, também em Yale, eles fizeram corpo ao conteúdo deste livro. E é muito interessante que ele traz uma
uma abordagem sobre um ponto que no mundo acadêmico ele tem um debate muito grande, principalmente ali quando vieram os teólogos liberais, por meio de Bultmann, por meio de Albert Schweitzer, quando eles trouxeram a questão de um dualismo, né? De os fatos históricos quanto aos fatos religiosos e da fé, criando uma separação do que seria histórico e o que seria não histórico dentro da Bíblia. E eles trazem um ponto de que a ressurreição, principalmente ali em algumas abordagens de Paulo, seria algo mais espiritual, uma compreensão espiritual, não histórica. E ele vem trazendo aqui, com argumentos históricos bem elaborados, que a ressurreição foi sim um fato histórico, e este era o principal pensamento dos cristãos primitivos. Logo ali, a forma de enxergar a ressurreição, que esses teólogos liberais eles tentam trazer, que era uma parte da compreensão, fazer a parte da fé, não uma parte histórica de algo que realmente aconteceu, que esse seria já o pensamento dos cristãos primitivos. E o N.T. Wright ele traz aqui dentro do livro essa profundidade do pensamento cristão primitivo, que era sim a compreensão histórica da ressurreição do Filho de Deus. Nós temos uma abordagem aqui que ele informa em um dos parágrafos do prefácio, que ele diz: uma das principais questões deste livro é se os primeiros cristãos, que em muitos sentidos foram animados e ansiosos, inovadores, usaram a linguagem da ressurreição também desta forma, da forma que eu havia apontado, de uma forma inovadora, mas não histórica, trazendo certo teor apenas de fé, de uma visão que eles tinham de que foi algo no coração, mas na verdade não, essa não era a imagem que eles tinham da ressurreição do Filho de Deus, que foi testemunhado por várias e várias pessoas. Quando já da elaboração dos evangelhos, essas pessoas estavam vivas ainda para comprovar se aquilo realmente seria fato histórico ou não. Nós temos aqui uma outra passagem já dentro do primeiro capítulo, que o autor ele bem expressa. Ó. As sedutoras narrativas nos evangelhos, ele traz aqui uma questão dialogando com os questionadores. Ó. As sedutoras narrativas nos evangelhos são tão enigmáticas para o leitor quanto o edifício é para o visitante, como se elas se encaixam. Se é que se encaixam, o que aconteceu precisamente? Que escola de pensamento atual, se há alguma, está contando a verdadeira história? Muitos abandonaram a esperança de descobrir o que aconteceu, se é que algo aconteceu, no terceiro dia após a crucificação de Jesus. Contudo, a despeito da perplexidade do ceticismo, bilhões de cristãos ao redor do mundo regularmente repetem a confissão original da fé pascal. No terceiro dia após sua execução, Jesus ressuscitou. Assim sendo, o que aconteceu na manhã de Páscoa? Essa questão histórica, que é o tema central deste livro, relaciona-se intimamente com a questão sobre o começo do cristianismo e por que ele tomou sua forma final. É um conteúdo que dificilmente nós encontraremos com tamanha profundidade em outra obra, principalmente traduzida para a língua portuguesa. Então, aqui fazendo... é muito conteúdo. É um livro capa dura. Vamos fazer uma imagem fotográfica para vocês do que é esse livro. É uma capa bem elaborada aqui, com a imagem de Tomé tocando aqui nas chagas de Jesus. Tem
as páginas amarelas, são por volta de 1.103 folhas. E fazendo um voo panorâmico, vocês podem olhar pelas fotografias que eu disponibilizarei aí, dando pause nas imagens do conteúdo total do sumário, que o sumário é muito grande. Vou fazer aqui um ampassando das partes e dos capítulos principais. Ó, parte 1, preparando a cena. Aqui ele fala do alvo e as flechas. No capítulo 2 ele já traz sombras, almas e para onde elas vão. A vida pós-morte no paganismo antigo. É interessante que ele traz a vida pós-morte já desde os primeiros pensamentos dentro do paganismo antigo, dentro das primeiras civilizações, ali, o que eles pensavam a respeito, para vir trazendo uma construção histórica da ressurreição, do evento ressurreição. Vida posterior, procedente no mundo dos mortos, isso aqui já é dentro desse capítulo 2, que ele vem abordando sobre a visão do que seria uma ressurreição no mundo antigo. Aí vem no capítulo 3, ó, tempo de despertar, a morte e o além no Antigo Testamento. O 4 tem tempo de despertar, esperança além da morte no judaísmo pós-bíblico. Temos também aqui agora, já na parte 2, ele traz ressurreição em Paulo. Capítulo 5, ressurreição em Paulo, fora da correspondência aos coríntios. Aqui é interessante trazer que, tratando-se de Paulo, N.T. Wright, ele tem autoridade no assunto para poder falar sobre o conteúdo das cartas paulinas. N.T. Wright é um dos teólogos vivos que tratam sobre o Novo Testamento e principalmente também sobre Paulo, de maior relevância, que muito tem a nos informar sobre os conteúdos dos evangelhos. E junto com J. Carson e outros autores que ainda estão vivos e que têm contribuído muito com a literatura cristã, N.T. Wright, ele pode falar aqui precisamente, por mais que alguns não concordem com a NPP, sobre alguns pontos, sobre a visão que ele tem sobre essa abordagem da nova perspectiva paulina, mas em um apanhado geral, a abordagem que ele faz, nós não temos como descartar. Se tem coisas que a algum ponto a gente tenha discordância ou não, mas num conjunto total da obra tem muito conhecimento para enriquecer a nossa fé. Vamos lá, capítulo 6, ressurreição em Corinto, introdução. Temos depois no 7, ressurreição em Corinto, novamente as passagens-chave. E no capítulo 8, quando Paulo viu Jesus. Aí já vem a parte 3, ressurreição no cristianismo primitivo, à exceção de Paulo. Capítulo 9, a esperança sob o novo enfoque, tradições evangélicas ausentes das narrativas pascais. O 10, esperança sob o novo enfoque, outros escritos neotestamentários. E o 11, a esperança sob o novo enfoque, textos cristãos antigos não canônicos. Vem no 12, a esperança em pessoa, Jesus como Messias e Senhor. Aí vem a parte 4, a história da Páscoa, questões gerais nos relatos pascuais. 14, temor e tremor, Marcos. Capítulo 15, terremotos e anjos, Mateus. 16, corações ardentes e pão partido, Lucas. E no 17, novo dia, novas tarefas, João. Aí a parte 5, final, fé, evento e significado. Capítulo 18, Páscoa e história. 19, o Jesus ressuscitado como Filho de Deus. Aí vai lá, perpassa sobre cosmovisão, significado e teologia. Depois tem uma ampla descrição da sua bibliografia, índice de autores. Quer dizer, uma obra riquíssima que leva o selo recomendado à compra do canal Conhecer Jesus. Aqui, na parte traseira da capa, nós temos algumas informações que a editora ela nos fornece sobre a obra. Que no terceiro volume da sua série Origens Cristãs e a Questão de Deus, N.T. Wright, ele vira a mesa
da erudição bíblica contemporânea ao demonstrar que os autores do Novo Testamento acreditavam em uma ressurreição corporal literal de Jesus Cristo e não em uma ressurreição meramente espiritual inventada posteriormente, e que sua crença é a melhor explicação da evidência disponível em prejuízo dos dogmas naturalistas da mundivisão moderna. Combinando sua vasta erudição bíblica e clássica com uma metodologia histórica rigorosa e filosoficamente consciente, White enraiza o julgamento sobre a realidade da ressurreição no chão firme do juízo histórico, sem, com isso, negar seu significado religioso e teológico, superando de um modo magistral o dualismo de fatos históricos e significados religiosos que infesta o mundo da teologia acadêmica, como a gente desenvolveu em nossa conversa inicial. White ele desenvolve com lucidez as implicações de seus resultados, como a confirmação da identidade de Jesus Cristo como Messias e Filho de Deus, a obsolescência da visão antiga e popular da vida eterna como a morada celeste ou a vida após a morte, com a sua famosa definição da esperança cristã como a vida após a morte, e o significado moral e político da ressurreição ontem e hoje. A ressurreição do Filho de Deus é uma obra monumental plena de resultados científicos e de significado espiritual, que certamente manterá um assento privilegiado entre os estudos clássicos sobre a história e a identidade de Jesus Cristo. Nós temos aqui os que trabalharam dentro desta obra aqui: Guilherme de Carvalho, que é formado pela Escola Superior de Teologia da Mackenzie, mestre em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo e mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. E N.T. Wright, né? Para aqueles que não o conhecem, ele nasceu em 48, é anglicano e foi bispo de Durham, na Inglaterra, até 2010. Ensinou o Novo Testamento por 20 anos em Cambridge, Montreal e Oxford. Escreveu mais de 30 livros e atualmente é professor e pesquisador do Novo Testamento e do cristianismo primitivo no St. Mary's College e Universidade de St. Andrews, na Escócia. Então, estamos aqui com esta obra que eu recomendo. É uma obra que vale a pena você adquirir para se aprofundar neste assunto, que é primordial para uma fé sadia naquele que foi o principal evento, que foi a ressurreição de Jesus Cristo, como confirmação e aprovação de Deus do seu sacrifício por amor a nós, nos salvando pela graça, não por esforço nosso, mas por ato exclusivo de Deus. Então, fique conosco aí, dê a sua curtida se você gostou do vídeo, compartilhe esse material, deixa seu comentário e nós estaremos sempre procurando trazer conteúdo relevante de literatura cristã, mensagens, palavras que edifiquem a sua vida. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.